Boa noite, Daiane, Arthur, Ronildo, Breno, Luiz. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre caixas. O CSS chama de caixa só qualquer área retangular que você possa manipular dentro do browser. Muito bem, Fundamentos de Web Design, livro 10, Formatando Caixas. A gente vai falar primeiro sobre listas complexas, para depois começar a tratar da dimensão da caixa. Essa lista vai se transformar numa caixa, vai ser tratada como uma caixa. As propriedades da caixa, as questões de padding, que é o espaçamento interno, a borda, e margin, que é o espaçamento externo. Vamos verificar como fazer as bordas na caixa, bordas arredondadas, bordas com imagem. E aí, vamos trabalhar a visibilidade dessa caixa e depois vamos acrescentar alguns assuntos aqui que são outros assuntos. Pseudoclasses de estado, a gente já tratou disso anteriormente, mas vamos tratar com mais profundidade agora. E depois, caracteres de escape. E vamos usar como exemplo o símbolo de copyright que a gente vai colocar no rodapé da página. Então vamos começar então pelas listas complexas. Uma lista simples tem seus itens compostos por conteúdos de texto simples. A gente já viu uma lista simples quando a gente fez aqueles benefícios na página principal, né? Era uma lista não ordenada, lembram? E aqui então a gente tem um exemplo. O L, li, texto simples do item, barra li. Agora, uma lista complexa tem seus itens compostos por vários elementos ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do li, eu vou ter vários itens. No caso aqui, eu tenho um H2, que é um cabeçalho, eu tenho uma imagem e tenho um texto. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora na página de produtos. Lembra que a gente começou a fazer a página de produtos? Então, olha aqui, a gente vai criar a lista de produtos, tá certo? Para isso, então, eu vou tirar a apostila daqui da frente, vou mostrar para vocês que a gente tem aqui elementos gráficos, né, que vão representar os produtos, ó, rebaixamento, sistema de som, tunagem. E esses elementos vão estar na nossa lista complexa dos produtos, tá bom? Então, para isso, vou abrir o Sublime aqui. Não tem nada aberto ainda. Vou trazer o índice para cá. O index eu não preciso agora, né? Vamos trazer os produtos para cá e também o produto CSS para cá também. E vou abrir no browser a página de produtos para a gente ir conferindo o que a gente está fazendo. Isso, beleza, muito bem. Vou colocar ela num canto para que a gente possa ver a página e o nosso editor Sublime aqui no canto de cá. Então, voltando para cá, hoje nós temos o que na página de produtos? Só o cabeçalho. Só o cabeçalho, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para eu ver melhor o que eu vou fazer. Isso. Muito bem. A gente tem só o cabeçalho por enquanto. E aí a gente precisa acrescentar agora, fazer o corpo disso daqui. Então, o header vai ficar aqui, bonitinho. Deixa eu fechar o header aqui para ficar mais fácil de entender. E agora a gente vai começar a fazer o main. Espera aí que hoje que eu não estou enxergando muito bem. Deixa eu aumentar aqui esse negócio para enxergar. É isso mesmo. Debaixo do header, então, agora, eu vou iniciar o main, que é o quê? Main significa principal, tá? Então, abre e fecha o main. Dentro desse abre e fecha, deslocado um pouquinho para dentro, eu vou criar uma lista não ordenada com os produtos. Aí, uma lista não ordenada. Dentro do main eu tenho a lista não ordenada e dentro da lista não ordenada eu começo a listar os itens. Rebaixamento,
fecha, outro. Tunagem, fecha, outro. Sistema de som. Lembrando que, como eu disse para vocês e repito desde a primeira aula, não está entendendo? Para a aula na hora. Avisa e me dá um toque aí para que a gente possa resolver a dúvida. Então, colocamos isso aqui na página de produtos. Qual que é o resultado aqui? F5. Tá lá os três. Ó. Rebaixamento, tunagem e sistema de som. Mas é claro que a gente não vai fazer uma lista simples. A gente vai fazer uma lista complexa. Certo? Então, para isso, dentro do li, eu vou colocar outros itens. Então, eu vou ter li. E aqui dentro eu vou usar H2, que é um título. Rebaixamento. Barra H2, li. Certo? Então, eu vou transformar cada um desses daqui num título. Vou fechar o H2 aqui e o último também. Muito bem. Vejam que agora eu tenho o nome H2 como sendo o título do que eu vou colocar aqui. Em seguida, eu já vou colocar a imagem img source rebaixamento.png, tá? Tem alguém chegando por aí. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Aqui. Muito bem, pronto. Aqui também tem uma imagem para tunagem. PNG. E também tem uma imagem para sistema de som.png. Bom, além disso, eu vou acrescentar aqui um parágrafo descrevendo o produto, tá? Eu vou colocar assim: rebaixamento com a melhor qualidade do mercado. Ponto. Barra P. Deixa eu abrir mais um pouquinho porque não está cabendo isso aqui. Pronto. O texto para tunagem é o seguinte: tunamos por dentro e por fora com vários layouts. Barra P de novo. E finalmente, sistema de som. Tenha o som que vai arrebentar as janelas. Que beleza, né? Barra P de novo. Muito bem. Além disso, o preço. Vamos colocar um precinho aqui para cada um desses. É outro parágrafo também. Real, espaço, barra P. Vou copiar isso daqui nos de baixo, fica mais prático. Muito bem. Qual que é o preço do primeiro? Vou colocar R$ 2.500. O de baixo eu vou colocar, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que é R$ 1.000. Eu não estou conseguindo enxergar. Muito bem. E esse daqui eu vou colocar R$ 3.500. Muito bem. Dou Ctrl S aqui. Ctrl S, salvei. Vou dar F5 aqui. Pronto. Tem aqui o título, rebaixamento. Rebaixamento com a melhor qualidade, o preço, tunagem, a segunda foto,
Tunamos por dentro e por fora vários layouts, R$1.000, muito bem. Já está aqui. Já está na nossa página de produtos. Bom, o que mais agora? Já temos a nossa lista complexa, da forma como eu havia dito para vocês. E agora o que a gente vai fazer é colocar essas coisas um ao lado do outro. Por quê? Porque do jeito que está aqui está péssimo, né? Está tudo com comportamento block. Lembra do comportamento block? As coisas aparecem, preenchem a linha inteira. E a gente não quer isso. A gente quer que essas coisas apareçam, que esses itens apareçam um ao lado do outro. Então, para isso, a gente vai criar a classe produtos para a lista. Então, a nossa lista aqui, ó, vai ter uma classe de nome produtos. Salvei. Classe produtos. E aí, lá no CSS, vamos aqui para o CSS. Onde que eu vou posicionar isso? No final, né? Porque aqui, vejam, o que eu tinha no CSS, o que eu tinha feito aqui no CSS era a respeito do... a respeito do menu. Agora, classe produtos, só que eu não vou mexer no produto especificamente. O que eu quero é tirar o comportamento do bloco dos itens da lista. Então, produtos li. Né? Colocando li ali, eu estou falando dos itens da lista de produtos. E aí basta eu escrever aqui que o display é inline block. Muito bem. Dou Ctrl S aqui também. Dou Ctrl S aqui também. E agora tem que aparecer cada item um ao lado do outro. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem, deu certo, olha só, ficou bonitinho. O título aqui em cima, as figuras uma ao lado da outra, e embaixo um texto sobre o produto e o preço no final. É claro que dá para melhorar muito isso daqui, é o que a gente vai fazer a partir de agora. A primeira coisa é centralizar a lista. Então, a gente vai agora centralizar a lista como um todo, tá? O conteúdo está todo à esquerda, inclusive, porque a lista toda tem comportamento block. A lista toda a lista, estou falando da lista inteira, tem comportamento block, então ela está alinhada do lado de cá, ocupando 100% da largura. Então veja só, olha como ela está daquele lado. E a gente quer alguma coisa parecida com o que está acontecendo no cabeçalho, né? Então, a div do cabeçalho tem uma largura de 940 pixels e uma margem para cima e para baixo de 0 para os lados automática. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, para que ela também fique centralizada. A gente vai, então, aqui no CSS, a gente já criou a classe produtos. Aqui no CSS, a gente vai agora definir como que vai ser a lista como um todo. A gente vai colocar um widget de 940 pixels e margens para cima e para baixo 0, para cima e para baixo 0 e para os lados alto. O resultado de fazer essa definição aqui vai ser o seguinte, ó, F5, pronto, já posicionou centralizado. Observem que agora está centralizado, tá? Muito bem. Continuando. Em cada um desses blocos aqui, a gente também precisa centralizar as coisas, porque está meio atrapalhada a coisa, como que ela está aparecendo aqui, principalmente o texto. Então, aqui no Produtos Li, a gente vai acrescentar Text Align Center, para centralizar as coisas na página. Ó, F5, pronto, agora está tudo centralizadinho. Ó. Cada item está aparecendo centralizado. Ainda está meio atrapalhado porque o texto, o tamanho dos textos estão
alterando os espaçamentos, mas a gente vai resolver isso em breve, tá? Muito bem, centralizamos os textos, centralizamos a lista como um todo, agora a gente vai formatar melhor essa lista. Os itens da lista, que são blocos, eles precisam ter 1/3 do tamanho. Aqui do jeito que está, você pode observar que o espaço aqui está maior do que aqui, ou seja, cada um está ocupando o espaço de acordo com o conteúdo. Então, como essa frase é maior, ela está ocupando mais espaço do que a outra frase que é menor. Para fazer isso, a gente vai alterar o produtos li para poder acrescentar o seguinte: a gente quer que cada um desses ocupe 30% da largura. 30% da largura vai ser para o bloco inteiro, inclusive para esse texto que está aqui embaixo. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou acrescentar no produtos li que a largura dele vai ter 30%. Vamos ver como é que vai mudar o visual aqui, dando F5. Mudou bastante. Mudou bastante. Agora ele está ocupando 30% do espaço. Todos eles, observem que o espaço agora entre eles está exatamente o mesmo. Tá? O que mais? Outro problema é o inline block. O inline block faz com que tudo alinhe abaixo. Eu quero alinhar tudo acima. Então eu vou colocar um vertical align igual a top aqui. Vamos ver que mudança que causa. As coisas agora estão todas alinhadas à parte de cima. O conteúdo está muito colado no cabeçalho. Inclua no produtos um padding de 50 pixels para cima para cima e embaixo e 0 para os lados. Então, para isso, a gente vai colocar um padding, que é o espaçamento interno de produtos. Padding de 50% para cima e para baixo e 0 para um lado e para o outro. O Ctrl S nos produtos e agora aqui. Acho que ficou muito grande. Não era 50%, era 50 pixels. Ctrl S, F5. Pronto, agora tem 50 pixels aqui separando, tá? Essa parte aqui. Muito bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, muito bem. O título dos produtos precisa de um tamanho maior, então a gente vai acrescentar aqui uma formatação para o título, ponto produtos H2. Quer dizer, o H2 que está dentro da lista de produtos vai ter um font size de 30 pixels e um peso de fonte igual a bold, ou seja, como é que fala? Negrito, né? Isso. Muito bem. Font size 30, font weight bold, voltando para cá. Observe como é que vai ficar agora. F5. Não mudou nada. Por que não mudou nada? Não era H2 que eu tinha colocado lá? Vamos voltar aqui. Era H2 da classe produtos. Produtos H2. Que estranho. Por quê? Dei Ctrl S aqui. F5. Não mudou nada. Não acredito que eu fiz isso. Olha só por que não está funcionando, gente. Tá na minha cara aqui. Alguém consegue me dizer por quê que não está funcionando? Ponto e vírgula? Ponto e vírgula! Parabéns. Quem foi que falou? Eu, Lindoval. Muito bem, cara. Exatamente isso. Agora funcionou. Tava faltando ponto e vírgula mesmo para separar as duas expressões.
E aí ele não estava entendendo o que eu estava escrevendo. E aí ele preferiu não traduzir isso, não alterar, né? Muito bem. Fizemos então. A lista está ficando cada vez mais bonita, né? Está ficando formatada. Agora a gente precisa acertar a identificação dos parágrafos para poder acertar esses textos que estão aqui embaixo, tá? Então a gente vai criar o produto preço e o produto descrição. Criar classe produto preço e produto descrição, porque esses dois aqui lá no HTML, eles estão com P, só como P, aí eu não posso mexer neles. O ideal seria que esse preço fosse uma fonte maior, né? E não o mesmo tamanho da fonte. Então eu vou voltar aqui no parágrafo e vou colocar class igual a produto descrição. Ok? Vou pegar esse negócio todo aqui, dar um Ctrl C, vou vir aqui no de baixo, class, produto descrição também, class, produto descrição também. A mesma coisa eu vou fazer com preço. Class, produto preço, produto preço, produto preço de novo. Por enquanto eu só alterei o HTML, então não mudou nada na página. Agora que eu tenho esses dois, eu posso alterar o CSS. E aí eu vou criar lá no CSS, embaixo desse H2 aqui, produto descrição, e a gente vai colocar ele com font size igual a 10 pixels. Se não me engano é o que está mostrando aqui na apostila. Deixa eu aumentar aqui para poder enxergar. Não, 18 pixels. 18 pixels, ponto e vírgula. Peso da fonte bold de novo. Muito bem. E também criar o produto preço com font size 22 pixels e font weight de bold de novo. Muito bem. Então fizemos a definição de como que vai ficar esse texto aqui embaixo, acertando esses textos aqui embaixo. Pronto, já ficou bem mais legal. Está bem mais bonitinho. O que mais? O que mais que a gente pode fazer para acertar isso daqui? Finalmente a gente tem, então, uma caixa. No caso, a gente tem 3 caixas. A caixa que eu estou dizendo, que eu estou me referindo para vocês, é a caixa do produto, que inclui todo o item que está dentro da lista. Isso aqui pode ser tratado como uma caixa, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Mas antes eu queria mostrar para vocês que existem propriedades para a gente usar na caixa. Propriedades da caixa. Existem outras propriedades para formatar o tamanho das caixas. Min widget define a menor largura possível para a caixa. Max widget define a máxima largura possível da caixa. Min height, que é a altura, e max height, que é a máxima altura. Ainda tem overflow, que define o que o navegador vai fazer quando o conteúdo dentro da caixa for maior do que a própria caixa. Então existem 2 opções. Você pode colocar overflow hiding, ele oculta o conteúdo extra, ou overflow scroll, que adiciona uma barra de rolagem na caixa. E a gente já viu em aulas anteriores, quando a gente dá F12 e utiliza aquela ferramenta do desenvolvedor, a gente já observou que a gente tem vários elementos quando a gente vai tratar uma caixa. Você tem o elemento propriamente dito, que aí está definido como azul,
E no caso desse elemento aí, ele tem 1400 pixels por 2700 pixels. Fora o elemento, a gente tem a parte verde que é chamada de padding. O padding é o espaçamento interno da caixa. Logo depois do espaçamento interno vem a borda, ok? E depois da borda, a borda aí está aparecendo em amarelo, depois da borda o laranja, que é a margem. E existe uma infinidade de maneiras para você redimensionar essas coisas. Você pode tratar do padding, top, right, bottom, left, ou seja, você pode fazer espaços diferentes para padding. Você também pode fazer margens diferentes, top, right, bottom, left. E você ainda pode trabalhar o widget do top na borda, tem uma infinidade. Ó. Top widget, right widget, bottom widget, height. Então, ou tratar tudo de uma vez só, border widget e border height. Ou seja, tem muita coisa que pode ser trabalhada na página. E tem as bordas também. Além de dimensionar as bordas, como mostrado na página anterior, podemos alterar as propriedades. Então, o border style pode se receber solid, dotted, que é pontilhado, dashed, que é linha, double, que é ele mais grosso, são duas linhas, uma dentro da outra, groove, que é um entalhado, ridge, que é ele projetado para fora, inset, que é a aparência de borda embutida, outset, aparência de ressalto da página, e hidden, ou none, quando você não quer nenhuma borda. Tá? E ainda, a gente pode definir a cor da borda com border color, e podemos definir individualmente cada lado, como por exemplo, border top style, ou border right color, e assim por diante. A gente pode definir estilos diferentes para cada lado da borda e cores diferentes para cada lado da borda também. E também dá para abreviar tudo numa linha só. Olha só, border 2 pontos, 10 pixels, dotted red. Você já coloca tudo numa linha só. Coloca o tamanho, o estilo e a cor. Tá? Vocês me desculpem por essa foto que eu coloquei aqui. Essa é a foto do livro de onde eu estou, nosso livro-texto, de onde eu estou tirando as informações e construindo as apostilas. Eu fiquei com muita preguiça de desenhar tudo isso para poder colocar aqui. Aí eu fui lá e tirei uma foto do livro mesmo. Muito bem. Imagens e bordas redondas. A borda, a gente está entendendo a borda como uma linha, ou como pontilhado, ou como tracejado, mas a gente pode usar uma imagem mesmo, para poder fazer a borda, colocar uma imagem na borda. E aí existe como você fazer border image, url.jpg, e aí você define o tamanho, a maneira como vai aparecer. Além disso, tem o comando border radius, que é o radius de raio, tá? Então você pode definir o raio da circunferência que vai estar na borda. A gente pode, inclusive, fazer arredondado apenas um dos cantos. Olha aqui, border radius top left. Você está arredondando só um lado, de cima à direita. E se formarmos dois valores, a gente pode arredondar de forma elíptica ainda por cima. Em vez de ficar redondinho, ele pode ficar mais reto de um lado e mais curvo de outro. Ou seja, tem uma infinidade de maneiras, de forma que você pode fazer o que você quiser para criar uma borda arredondada na sua caixa. Além disso, podemos alterar a visibilidade das caixas utilizando a propriedade Visibility, que pode possuir os valores Hidden e Visible. Além disso, também podemos envolver a caixa por uma sombra, utilizando a propriedade Box Shadow. Então, ela pode ter um valor para dimensão horizontal, um valor para dimensão vertical, uma cor para a sombra, ou seja, a sombra pode ter cor diferente, um valor para o desfoque. Se ele não tiver omitido, a sombra é contínua. O que eu quero dizer? Ela vai parecer como um quadrado atrás da caixa, um quadradão mesmo contínuo. Como se você informar valor de desfoque, ela vai dar aquele desfoque, né? Um valor para difusão da sombra,
e uma palavra-chave inset que transforma em uma sombra interna. Em vez de você ter a sombra do lado atrás da caixa, a sombra vai aparecer em volta da caixa, tá? Dentro da caixa, na verdade. Bom, a gente pode testar isso tudo no futuro, e a gente vai testar isso no futuro. Agora, como é que a gente vai começar a trabalhar com a margem? Eu vou sair aqui de novo e vou voltar para o nosso projetinho para fazer as alterações. Primeira coisa que eu vou fazer é, para ficar visível, eu vou colocar um background no produto como um todo. Tá? Eu vou vir aqui no produto, então, no produto, nos itens do produto, e vou acrescentar aqui um background. Background cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto e vírgula, Ctrl S. Agora vai aparecer um cinza em volta. Esse branco aqui no meio é porque a imagem é branca, tá? Isso daqui continua, essa imagem, ela tá dentro do produto, do mesmo jeito. Observem que existe uma separação muito pequena entre um item e outro. A gente provavelmente vai dar uma melhorada nisso, logo mais. Mas vamos ver como é que está o comportamento agora, que a gente consegue ver. Olha só como é que está o comportamento dele. Centralizado, certo? E ocupando o espaço adequado. Bom, além de colocar então esse background no elemento, a gente vai acrescentar um espaçamento entre esses elementos aqui. Para isso, a gente vai colocar uma margem em volta do elemento. Essa margem em volta do elemento é margem mesmo. A gente vai colocar 0 para cima e para baixo e 1,5% para um lado e para o outro. Dou Ctrl S e aí F5. Pronto. Agora a gente tem 1,5% para um lado e para o outro lado. Tá certo? Agora observe. 1,5% para um lado e para o outro, a gente tem 3 elementos. Então é 3% para cada um dos elementos. Isso dá 9%. Lembra que eu tinha 30% para cada elemento? Então, 30 dá 90. Mais os 9 de espaçamento dá 99. Eu estou bem no limite da ocupação. Se eu colocar mais alguma coisa aqui, vai dar problema, né? Bom, vamos lá. O que mais que a gente vai acrescentar aqui? Agora a gente vai começar a trabalhar com a parte de tamanho da caixa. A gente vai acrescentar um padding de 30 pixels para cima e para baixo e 20 pixels para as laterais, utilizando box sizing. Então, a gente vai vir aqui no Produtos.ly. No Produtos.ly a gente vai acrescentar o padding de 30 pixels para cima e para baixo e 20 pixels para um lado e para o outro. Lembra que eu falei para vocês que já estava 99%? Esses 20 pixels aqui que eu estou acrescentando de padding, com certeza vão ultrapassar esses 99%. Aí você vem aqui, ó, e dá F5, resultado. Tá melhor, tá mais adequado, só que ultrapassou o 100%. Ó, ultrapassou 100% mesmo. Então, não adianta. Não adianta eu esticar isso daqui o tanto que eu quiser esticar e ultrapassou 100%. Não adianta. Então, para resolver isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar e colocar a borda, no caso a borda aqui, é esse padding, dentro do tamanho. Isso é fácil de fazer. Você diz assim, box sizing igual a border box. Quando a gente faz isso, você está incluindo o padding dentro das medidas de 100%. Então, quando eu der F5 aqui, ele volta para cá. Agora, essa medida 30 pixels e 20 pixels, ela entrou dentro da medida que eu tinha antes. Passou a fazer parte do tamanho do box. Eu vou ter a utilizar só 99% agora.
que mais? Vamos melhorar o preço. O preço está aqui colado com esse texto, então não está legal. Vamos colocar aqui no preço uma margem top, né? Porque ele está colado no de cima, de 10 pixels. Como ficou agora? Pronto, deu uma descolada aqui do texto. Muito bem. Agora eu vou tirar essa cor cinza, não preciso dela mais. Vamos tirar esse background cinza aqui. Pronto. Uma coisa que a gente pode fazer agora é dar uma olhada naquela inspeção do F12. Vamos acessar o F12 e dar uma inspecionada nesse nosso Produtos.ly. Observa que quando eu passo aqui no Header, ele mostra toda a parte do Header em azul e a margem, deixa eu ver aqui, a margem não, o padding, né? Espaçamento interno em verde, em cima e embaixo. Nós temos também a nossa lista aqui. Olha aqui como é que acontece. Nós temos aqui, o azul é o conteúdo interno. O azul é o conteúdo interno. Em cima e embaixo, a gente acrescentou... Em cima e embaixo? Foi em cima e embaixo? Deixa eu ver. Foi em cima e embaixo, a gente acrescentou em verde o padding. E de um lado do outro, a gente acrescentou bordas. Tá certo? Bordas. Agora vamos pegar um elemento específico. Pronto. Vocês podem ver agora que a gente tem azul, verde e laranja. Laranja? É, laranja. No caso aqui a gente tem elemento, padding e margem. As margens são só de um lado e o outro. Se a gente olhar aqui, ó, cada um é uma caixinha com o seu espaço. Beleza? Muito bem. Voltando. Muito bem. Agora a gente vai finalmente criar uma borda. Aqui tá bom. Tá bom. Ficar assim tá bom. Muito bem. Vamos criar uma borda. Para criar uma borda, a borda vai estar no Produtos.ly, né? Vamos ver como é que é isso aqui. Vamos começar com o Border Color. Border Color em preto. 000000. Ctrl S. Ainda não funcionou. Por quê? É no Produtos.ly mesmo? Sim, Border Color 000000. Bom, eu ainda não defini o tamanho dessa borda, talvez seja isso. O tamanho da borda, a largura da borda. 2 pixels de largura. Será que vai ser isso? Também não apareceu ainda. Estou começando a ficar preocupado. E o estilo da borda? Border Style Solid, ou seja, é para aparecer a borda mesmo. F5, pronto, ela apareceu. Então nós temos aqui a borda na cor preta, com largura com grossura, né, de densidade de 2 pixels e sólida. Sólida, Marco, o que você quer dizer com sólida? Lembra que a gente pode fazer pontilhado, pode fazer um monte de tipo? Se eu colocar dotted aqui, passa a ser um pontilhado. Ctrl S, voltando para cá, F5, olha lá, ó, pontilhadinho, tá? Vocês lembram que existe lá naquela página que eu mostrei para vocês, uma série de definições que a gente pode usar aqui. No caso, eu vou usar solid mesmo. Isso, sólido é melhor. Muito bem.
Agora, a gente podia ter feito isso numa linha só, né? Borda, 2 pixels, solid, dois pixels solid preto. Do Ctrl S, F5, pronto, é isso mesmo. A borda tem 2 pixels, sólida e é preta. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Tendo feito a borda, o próximo passo agora é arredondar essa borda. Para fazer isso, eu vou simplesmente acrescentar aqui border radius de 10 pixels. Esse border radius aqui vai arredondar todos os cantos. Olha lá, arredondou os cantos. Eu coloquei 10 pixels, mas eu poderia ter colocado 30 pixels. Como é que vai ficar o 30 pixels? Olha lá, maior ainda o arredondamento. Então, dependendo da maneira como você colocar aqui, você vai ter um visual diferente. Ok? O 10 pixels fica mais discretinho. Fica melhor. Para arredondar as bordas das nossas caixas. Ok? Finalmente, agora, nós temos a nossa página já quase completa. Tá ficando bonita, né? Oficina de Fuscas do Marcão, muito bem. Vamos dar uma paradinha agora e falar sobre pseudoclasses. As pseudoclasses permitem alterar o estilo de uma tag via CSS. Exemplo, se você tem a tag P com tamanho de letra de 10 pixels e quer alterar o tamanho da letra quando passa o mouse em cima de P, olha, a pseudoclasse vai servir para quando eu passar o mouse em cima de P. A gente vai definir no CSS dessa forma, ó. P hover, font size igual a 20. Se você tivesse escrito só P, abre chaves, font size igual a 10, você está definindo o P sem nenhuma intervenção do mouse. Quando eu coloquei P hover, estou dizendo que o mouse está passando por cima do P. E aí, o tamanho da fonte vai mudar. As pseudoclasses dinâmicas, existem alguns tipos de pseudoclasses. As pseudoclasses dinâmicas alteram o estilo em função de um acontecimento, como movimento de mouse, clique do mouse, pressão de uma tecla do teclado. Hover é aplicado quando o mouse passa sobre um elemento. Active é aplicado quando clicamos em um elemento. Focus é quando o elemento tem o foco, ou seja, quando o cursor está nele. Vamos dizer que você tem vários elementos na página. Se você quer que quando o cursor vai passando de um outro, você vai dando tab, e o cursor vai passando de um para outro, do focus vai fazer, você vai definir qual é a alteração que você quer que aconteça quando o cursor estiver naquele item específico. Existem também pseudoclasses de link, que são específicas para a tag A. Então, link define o estilo do link quando ainda não visitados. E visited define o estilo dos links quando já visitados. E ainda temos pseudoclasses de texto que aplicam o estilo a uma parte do texto. Por exemplo, first line é aplicado à primeira linha de um parágrafo. Então você pode escrever P first line e dizer como que vai ficar a primeira linha do parágrafo. E ainda, first letter é aplicado à primeira letra de um parágrafo. As pseudoclasses de língua definem o estilo em função da língua do documento. Por exemplo, HTML, lang, FR. E aí você coloca, abre e fecha chaves. Lá dentro desse abre e fecha chaves, você vai fazer toda a alteração de estilo.
E aí, o sistema, o browser vai entender que quando a linguagem for francês, ou seja, FR, o estilo da página tem que ser diferente. Olha que interessante. As pseudoclasses de página alteram a formatação de uma página durante a impressão dela. Impressão, no caso, impressão mesmo, quando você manda ela para a impressora. E aí você tem que enxergar a página como se fossem folhas. Então, se você for imprimir em A4, o próprio browser vai separar a página em folhas A4, tá? E aí você vai poder utilizar isso aqui, ó. @page_left define as propriedades da página que estão à esquerda, right, as que estão à direita, e _first define as propriedades da primeira página que vai ser impressa como primeira página daquele site. Ok? Entendido? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Vamos em frente, então. Está na hora da gente fazer hover utilizando o nosso menu. E para fazer hover é muito fácil com CSS, gente. É fácil demais. A gente vai mudar o comportamento do menu. Tá? O menu está aqui em cima. Ó. Ok? A gente tem o navear, que é a definição. O navear é a definição de cada item desse aqui. Ó. Home, produtos, contato. Lembra? A gente colocou ele com text transform uppercase para aparecer sempre em maiúscula. Agora a gente vai mudar a cor dele quando o mouse passar por cima. Para fazer isso é muito fácil. Ó. Abre aqui um nav A. É esse A que eu quero alterar. Tá? 2 pontos, hover. Abre e fecha. E aí, qual que é a transformação? Eu vou mudar a cor da letra para uma cor específica. No caso aqui, C78, C19, que é uma cor meio dourada, tá? Além disso, eu vou botar... Lembra que o text decoration era 0? Era none? Agora ele vai ser underline. Underline quer dizer, vai aparecer um sublinhado quando eu passar o mouse por cima. Olha só, fazendo só isso aqui, olha que efeito legal que a gente consegue. F5 aqui, olha que efeito bacana que a gente já consegue no menu. É muito fácil, né? Muito tranquilo. E é claro, como eu alterei o A, eu alterei para todos os elementos do menu. Tá? É claro que a gente não vai parar aqui. Vamos alterar também as nossas caixas aqui embaixo. Para isso a gente vai mexer no Produtos Li. Tá? Produtos Li, então, lá embaixo, vamos lá. Peraí. Produtos Li, então, tá aqui embaixo. Deixa eu diminuir isso um pouco. Aqui o Produtos Li. Embaixo do Produtos Li, eu vou criar um Produtos Li, 2 pontos, hover. Abre e fecha. E aí, alterar a cor da borda. Border color, aquela mesma cor dourada lá. C70. É isso mesmo. C78. C19. Tá. Mudei a cor. E agora o que vai acontecer? Quando eu passar aqui, ó, a borda brilha. Ela fica com aspecto de dourado. Ficou bonito, né? Olha só que bonitinho. Mas vamos continuar. Agora vamos alterar esse Produtos Li para quando eu clicar no Produtos Li. É Produtos Li Active. Quando eu clico, então, ele vai ter uma borda verde. Deixa eu ver se é verde mesmo. 088 C19. Acho que vai ficar meio verde se eu clicar. Dou Ctrl S, volto para cá, dou F5. Ó,
Mudou para verde a borda. Se eu clicar, vocês conseguem ver aí que está verde? Sim. Ô Marcão, deixa eu te perguntar. Isso. Tem alguns sites que a gente visita, igual eu visito muito site de tribunal, esses negócios, os links que tem, a gente vai clicando. Se a gente voltar, né, apertar a tecla Backspace ou se voltar lá na setinha, aquele link vai estar colorido, para me saber, esse aqui eu já cliquei, esse aqui eu já não cliquei. Todos é assim, ou geralmente a página dá um refresh e o link volta ao status zero, como se fosse a primeira vez que estivesse visitando. O que acontece é o seguinte, quando você... Esse formato de experiência, onde você vai ter uma cor diferente quando você já passou por aquele espaço, isso daí é padrão do browser. Né? Aquela questão do link azul, que você clica, ele fica roxo porque você já foi nele. Isso daí é o padrão. Quando você trabalha com CSS, você está revertendo esse padrão, você está fazendo diferente desse padrão. Entendeu? Aí você já não tem mais essas questões. Entendi. Porque aqui a gente já está trabalhando com como é que eu vou dizer? Um estilo diferente, né? No caso aqui, vejam, nossos links aqui, ó, não tem nada a ver. Se eu clicar no Home aqui, eu vou lá para o Home. Se eu voltar, ele vai respeitar o CSS. Seria o caso dele ficar roxinho para eu saber que eu já fui no Home, não é? Isso. No CSS, você não pode precisa. esquecer isso daí. Esse padrão já não existe. Entendeu? Certo, obrigado. Falou. Mas eu ainda quero mexer mais coisa aqui. Eu quero mexer também no tamanho do título quando eu passar o mouse aqui. Ou seja, no H2. Vamos dar uma olhada no H2 aqui, ó. Eu vou agora mexer no H2. Ponto. Produtos. Mas não é no H2, né? Eu tenho que falar que é lá no Produtos Li H2. É melhor ficar aqui. Produtos Li. 2 pontos. Hover. Olha que interessante. Eu quero mexer no H2. Ou seja, o que eu disse aqui? Eu disse que quando eu passar o mouse em cima do Li, eu vou alterar o H2. E que alteração que eu vou fazer? Vou alterar o tamanho do título. Vou colocar 34 pixels. Era 30 pixels. Eu estou passando para 34. Dou Ctrl S aqui, dou F5 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante. Agora ele mudou o tamanho do H2 quando eu passo com o mouse em cima do item inteiro, da caixa toda, né? Muito bem. É claro que aqui, ó, quando eu estou clicando, eu estou só mudando a borda. Eu estou só mudando a borda para verde, de amarelo para verde. É claro que para que ela faça alguma coisa, eu preciso fazer mais codificação. Por exemplo, utilizando um JavaScript aqui no caso. Aqui a gente só está fazendo a definição do conteúdo com o layout. A nossa página ela não vai fazer coisas. Tá? Fazer coisas vocês vão aprender quando vocês forem trabalhar com JavaScript, que não é foco dessa disciplina. Não é possível, quer dizer que eu não vou aprender JavaScript? Vai, mas não aqui. Poderia até mostrar JavaScript aqui, mas não é o caso. Muito bem, aqui a gente está só trabalhando com a mudança de comportamento dos elementos dentro do site. Comportamento, no caso, comportamento visual. Tá? Fechamos a nossa página de produtos. Deixa eu ver qual o tamanho que está aparecendo aqui, 100% mesmo. Eu vou diminuir um pouco o tamanho, porque agora a gente vai começar a trabalhar com rodapé. A gente vai fazer um rodapé aqui embaixo, tá bom? Então vamos fazer o rodapé. Voltando lá para o HTML. Vou botar um HTML maiorzão aqui. Vou fechar o nosso main, porque a gente já definiu o header, já definiu o main. Não precisa mexer nisso mais, porque agora a gente vai mexer no quê?
no footer. O footer também é um div que veio agora, que foi criado agora no HTML5. É uma div específica, onde o browser sabe exatamente do que se trata aquela div. Então, no caso, a gente vai acrescentar aqui nesse footer uma imagem. Essa imagem eu já havia copiado lá para a pasta do site. A imagem chama logobranca.png. Além disso, eu vou colocar aqui um texto, que vai ser o seguinte: um parágrafo com copyright Oficina de Fuscas 2021 /P. Dou Ctrl S aqui e venho aqui e dou F5. Eita, não é logobranco.png? Cadê a nossa página? Cadê a nossa... Tá aqui. Não tá aqui. Aula de hoje. Logo branca. Cadê a logo branca? Ah, não é logo branca. É logo branco. Logo branco. Ctrl S. F5. Agora sim. Vocês não estão vendo direito, mas tem um Fusca branco aqui. A ideia é que esse Fusca branco ele esteja na frente de um background que a gente vai criar. Agora, como que a gente cria um background? Deixa eu mostrar para vocês. É um background com um monte de fusquinhas. Deixa eu abrir isso daqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Esse é um background que eu vou utilizar nesse rodapé. Acontece que esse não é um elemento que é conteúdo da página. Ele não é conteúdo da página. Ele é um elemento de layout, apenas visual. Se ele é um elemento apenas visual, ele não vai ser acrescentado no HTML. Olha que interessante. Por ser um elemento apenas visual, ele vai ser acrescentado lá no background. Ok? E aí, vamos primeiro fazer o seguinte. Para a gente ver o rodapé funcionando, que aqui não está dando para ver ainda o rodapé funcionando bem. Vamos montar o CSS do rodapé. Com o footer, né? Footer aqui no final. Vamos lá. Footer. Primeiro, vamos alinhar esse texto ao centro. Com a página toda alinhada ao centro. Vamos criar um background com o nosso cinza padrão. Ctrl S. Olha lá o background. Esse é o background. Cinza padrão. Copyright, Oficina de Fuscas, 21. Beleza. Tá tudo aqui. Acontece que aquela imagem dos fusquinhas, aquela imagem verde, eu quero colocar no lugar desse cinza que está aqui. E aí, para colocar isso, eu vou definir uma URL dessa imagem, que eu quero colocar aqui em volta, no CSS. Ok? No lugar da cor que eu estou colocando aqui, olha que interessante, eu simplesmente vou colocar URL bg.jpg. Ou seja, tirei a cor e coloquei um arquivo aqui dentro do CSS. O resultado disso é esse aqui, ó, F5. Olha só que bonitinho. Ele mesmo já pega a imagem e sai repetindo. Como ele sabe que é um elemento visual de background, ele mesmo já sai repetindo a imagem no site, tá? Então, ó, diminuindo, aumentando, pegando a página inteira, ele vai duplicando para a gente, sozinho. Tá certo? E você pode fazer isso daqui não no rodapé, você pode fazer isso na página inteira.
Ok? Muito bem. O que mais a gente poderia fazer aqui? Tá muito ruim, tá muito colado essas coisas aqui embaixo, né? Vamos colocar um padding aqui para melhorar. Padding, espaçamento interno, né? De 40 pixels. Esse 40 pixels ele vai ser respeitado para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Porque eu coloquei só um elemento. Se eu tivesse colocado... Veja, eu vou falar de novo. Se eu colocar só um elemento, é para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Se eu colocar 2 valores no padding, é primeiro valor para cima, para baixo, segundo valor para um lado, para o outro. Se eu colocar 4 valores no padding, primeiro valor para cima, segundo valor para baixo, terceiro valor direita, quarto valor para esquerda. Ok? Esse é o padrão. Agora vamos finalmente ver como é que ficou aqui o padding. Deu uma espaçadinha melhor aqui, melhorou. Deixa eu diminuir o tamanho da página como um todo para ver ela na totalidade. Eu diminui demais. Aqui eu estou vendo ela na totalidade. Muito bem. E, finalmente, a questão do copyright. Nós temos aqui copyright, patatá, mas está num tamanho de letra impossível de ler, né? Ainda mais com esse background cheio de fusquinhas atrás. Vamos dar uma melhorada nesse texto do copyright, tá? Para isso, eu vou colocar uma classe lá no parágrafo do copyright. Voltamos então aqui, viemos no P aqui, acrescentamos uma class, e eu vou chamar essa class de copyright mesmo. Tá? Dou Ctrl S e venho para cá para definir essa classe. Como é uma classe, eu começo com ponto copyright. Eu escrevi copyright errado. Pronto. Abre chave, fecha as chaves. A cor, eu quero que a cor seja FF, FF, FF. O tamanho da fonte, eu quero que seja 40 pixels. Não. 13 pixels, não precisa ser tão grande. E vamos colocar margem para o copyright. 20 pixels para cima, 0 para baixo, 0 para um lado, 0 para o outro. Eu acho que esse font size 13 pixels está muito pequeno. Mas, de qualquer maneira, o que eu fiz? Eu passei a cor de preto para branco. Talvez assim fique mais destacado. Vamos ver. F5. Está muito ruim, está muito pequeno. Vou colocar 40 mesmo. Ctrl S, volta para cá, F5 de novo. Agora sim. Agora está no tamanho legal. E ficou branco, combinando com a logo do Fusca branco aqui em cima. Tá certo? Bom, o que mais que a gente precisa fazer agora? Finalmente, nós vamos acrescentar aquele Czinho antes aqui do copyright. Aquele Czinho é o que a gente chama de caracteres de escape. Eu vou colocar para vocês a apresentação de novo para falar para vocês sobre caracteres de escape. Alguns caracteres são reservados pelo HTML e você não pode utilizar. Por exemplo, menor, maior, você não pode utilizar, porque senão ele vai entender como um abre e fecha tag, né? Eles também são chamados de código de escape ou referências de entidade. Para incluí-los nas páginas, utilize os códigos especiais. Recomendamos consultar o site unicode-table.com. Aqui conseguimos ver todos os caracteres por países diferentes, línguas diferentes e podemos procurar qualquer símbolo dentro do Unicode. Alguns exemplos estão aqui. O exemplo de copyright, que é a bolinha com o C dentro, a referência é e-comercial copy, ou o código e-comercial hashtag 169. O próprio e-comercial, a referência é e-comercial ANP. E a marca registrada, que é a bolinha com R dentro, a referência é e-comercial reg. E aí, como é que a gente faz para acrescentar isso na nossa página?
É muito tranquilo. Basta a gente... Antes, vamos dar uma visitadinha nesse site. Deixa eu abrir ele aqui. Unicode-table, né? .com. Acho que é isso. É isso mesmo. Aqui a gente consegue acesso aqui, não sei se vai aceitar em português. Eu quero um símbolo de coração. Vai vir aqui uma lista enorme de coração, de corações possíveis. Atômico. Observe que já aparece aqui do lado a codificação para ele. Se eu clicar, ele vai trazer as informações desse coração especificamente. Eu posso usar no HTML, eu aceitar aqui, e olha, tem emojis que você pode usar, tá? Existem diversos corações parecidos com esse que você pode utilizar. Esse site aqui tem uma infinidade de possibilidades. Sugiro que depois vocês deem uma olhada nele. Bom, o que na verdade é acrescentar o Czinho de copyright antes. Para fazer a alteração, eu volto lá, porque isso daí eu volto lá no HTML. Aqui no P, antes de escrever copyright, eu vou colocar e-comercial. Cadê o e-comercial? Aqui, e-comercial, copy, e dá um espacinho. Dou Ctrl S, volto para a página e dou F5. Pronto. Já apareceu o Czinho com a bolinha aqui antes. Tá? Poderia ser qualquer coisa, poderia ser aquele coração que eu mostrei para vocês agora. No caso, o Czinho de copyright é o mais adequado para a gente colocar aqui, no momento. E aí, terminou a aula de hoje. E a gente terminou de construir a nossa página de produtos. Olha como ela está, toda cheia de visual. Já fizemos os produtos, já fizemos o rodapé, já tínhamos feito, né, o nosso cabeçalho, agora ele pisca quando a gente passa o mouse em cima. Muito bem. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tá travando muito? A cor FF é branco, tá, Samuel? Bom, agora você já sabe, né? Entendido. Faltou definir se ela é solid ou dotted, isso mesmo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Tranquilo? Algum detalhe? Muito bem. Vamos então dar uma olhada na tarefa de hoje? Vamos lá para a tarefa de hoje. A tarefa de hoje, então, formatando caixas, é fazer uma página com caixas. No caso aqui, eu sugiro que vocês façam uma página como eu fiz, que identifique os produtos, se for o caso de um site que você esteja fazendo para identificar produto, né? Vocês vão fazer várias páginas HTML com CSS, tem que respeitar as estruturas que a gente apresentou. É importante ter o nome no interior do documento. Gente, não é no nome do arquivo não, né? Tá? Tem muita gente entregando no nome do arquivo e aí os links já não estão funcionando porque vai lá e coloca index, João, ponto... Tem algum João na sala? Não importa. Depois eu estou chutando o nome aqui. index.joão.html. Aí o link não vai funcionar, tá? Ô Marco, oi, diga. Eu queria já ter te perguntado isso. Todas essas tarefinhas que tem alteração, que tem incremento de CSS, de HTML, tudo, a gente pode fazer, igual você está falando aí, fazer um monte de páginas, né, e tal, mas se a gente quiser, a gente pode mexer só na nossa página? Todas as alterações? Sim, né? A ideia é fazer, à medida que você vai construindo um projeto de um site, que é aquele site que a gente definiu lá inicialmente, quando a gente estava falando de experiência do usuário, né? Aquele site inicial que a gente tinha conversado,
a ideia é que você vá implementando esse site aos poucos, utilizando essas ferramentas que eu vou apresentar. Deixa eu ver aqui, o Breno falou uma coisa. Beleza, certo, Christopher? Certo, entendi. Você não precisa criar uma página só para poder me entregar caixas, não. Você cria uma caixa lá no seu site, utilizando a sua imaginação mesmo. E se essa caixa está prevista no projeto inicial, né? Certo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Como fazer para que os elementos fiquem fixos na tela, para que não fiquem deformados se eu diminuir a página? Deixa eu ver. O que você quer dizer com isso? Fixos na tela e não deformados quando diminuir a página. Bom, a nossa página aqui é que no seu site, diga, quando não está em tela cheia, o elemento fica por cima do outro. Entendi. Vamos fazer o seguinte, Breno. Eu, inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu já fiz isso para alguns alunos aqui, que é o seguinte: eu vou pegar o seu projeto, se você quiser, você me manda por e-mail. Deixa eu relembrar aqui o meu e-mail. Você me manda o seu projeto por e-mail, me dizendo exatamente qual que é a dificuldade que você está tendo no seu site, que eu vou fazendo modificações aqui para testar e consertar, resolver o problema, e eu devolvo para você o problema resolvido, inclusive indicando lá o que você deve fazer para resolver o problema, tá? Alguns alunos já recorreram a isso, mandaram o site para mim: professor, socorro, a imagem não quer aparecer, a imagem não quer ficar maior, não quer ficar menor, o que está acontecendo? Às vezes, gente, é um ponto e vírgula, como aconteceu comigo hoje, tá? Deixa eu sair desse aqui, muito bem. Então, às vezes é coisa boba que a gente pode alterar, ou às vezes eu vou dar uma quebrada de cabeça aqui junto com você, e aí a gente resolve. No caso, o elemento está ficando um por cima do outro, Breno. E eu não faço ideia do porquê que está acontecendo isso. O melhor é você pegar o seu projeto e mandar para mim. Aí eu vou dar uma verificada, o que é que pode estar acontecendo, e eu devolvo para você, possivelmente com o problema resolvido. Ou não. Tá bom? Vimos então que a tarefa de hoje é vocês melhorarem o projeto de vocês, o site de vocês, com caixas, certo? Com o tratamento de caixas, elementos que podem ser entendidos como caixa, com borda, com sombra. A gente ainda vai mexer com sombra lá na frente, tá? Mas vocês já podem ir trabalhando e usando a imaginação e executando tudo aquilo que está nessa apostila que eu passei para vocês hoje. Todo mundo satisfeito? Todo mundo craque em HTML e CSS? Tem que rir, né? Uai, gente, se vocês não estiverem entendendo, aí eu vou ficar muito triste. Todo esse trabalho de montar a apostila, explicar para vocês aqui, item por item, vocês têm que estar aprendendo. Não, mas com as suas explicações, lindas, apostilinha, não é possível que não sai, né? Tá certo. Então, e se na apostila não entendeu, pega lá o vídeo editado, bonitinho, até com trilha sonora. Não, mas tá bacana, tá bacana. Muito bem, muito bem. Não adianta, Paulo. São 30 anos de sofrimento já. Se fosse presencial, ia ser muito diferente, eu concordo com vocês. Ia ser muito mais tranquilo. Até porque lá na faculdade a gente tem computador para todo mundo, os computadores são muito bons, né? E eu poderia ajudar vocês muito mais do que eu estou ajudando da forma como está aqui. Mas é aquilo, melhor assim do que vocês perderem o ano, ou o semestre, não é mesmo? Muito. Já pensou vocês simplesmente pararem a vida de vocês? Infelizmente, vocês não estão fazendo um curso onde os professores não têm nenhuma familiaridade com informática. Imagina se fosse um curso onde os professores necessariamente teriam que dar aula presencial. Um curso de educação física, por exemplo. Como é que seria isso à distância? Não é mesmo? No caso de vocês trabalham com tecnologia. Então, não só o curso pode ser à distância, mas no futuro é provável que vocês trabalhem à distância também.
A questão do copyright. Profissionalmente, só se deve colocar o copyright no site se a empresa estiver registrada ou, por ser um site original, pode colocar assim mesmo. Bom, o copyright, ele está dizendo que você é o dono daquele site e que você não quer que ninguém copie, tá? Agora, existem outras formas de você trabalhar a questão dos direitos autorais. Uma delas, não sei se vocês conhecem, é o copyleft. O copyleft, ele também existe. Inclusive, eu sou entusiasta do copyleft. Se vocês quiserem, dê uma pesquisadinha sobre essa questão. Ou seja, não existe só o copyright não, gente. Existe o copyleft também. Procurem saber sobre o copyleft. No caso, o site sendo original e você querendo dizer que não quer que ninguém copie, a palavra copyright está lá para alertar disso. Tá certo? É claro que você pode tomar tomar algumas iniciativas que vão te ajudar juridicamente no futuro. Por exemplo, registrar o que você está fazendo na Biblioteca Nacional, que é quem controla as questões de direitos autorais. O primeiro, inclusive, eu queria contar para vocês uma coisa. A primeira patente de registro de software registrada pelo IFTM na Biblioteca Nacional, adivinha quem foi que fez? Eu aqui, ó. O primeiro software registrado na Biblioteca Nacional pelo IFTM é um software que eu fiz. Sou brabo, mas sou bonitinho, bonzinho, tá bom? E para registrar é fácil. É só ir lá na biblioteca e procurar. Acho que a Cláudia Feres ainda é a pessoa que toma conta. Isso, é só seguir as orientações lá. Faz tempo? Não, acho que foi ano retrasado. Eu desenvolvi um software para o CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais, quando eu era coordenador do Orçamento Nacional. E aí esse software, a gente resolveu entregar os direitos autorais, que eram do IFTM, por a gente ter feito, para o CONIF. E aí, para entregar os direitos autorais, eu precisava ter os direitos autorais. Já precisava ter esse registro. E aí a gente fez esse registro na Biblioteca Nacional, colocamos lá na patente, no registro da patente, não só o meu nome, mas o nome dos programadores que trabalharam, do pessoal que fez a parte da análise também. E esse registro está lá na Biblioteca Nacional. E a gente entregou esse direito autoral para o CONIF poder alterar os fontes, caso ele considere necessário. Não, mesmo que eu entregue os direitos autorais para qualquer outra instituição, o registro do crédito sempre vai ser meu. Tá? Inclusive, eu registrei essa patente no Lattes. O que a gente entregou foi o direito da pessoa alterar. Em qual programa fez o programa? A gente utilizou as mesmas ferramentas que a gente utiliza para fazer, por exemplo, o Virtual IF. Ele, na verdade, é mais um módulo do Virtual IF, mas que funciona de forma independente. É um site para web, feito com PHP e JavaScript. Sim, não Java não, JavaScript. JavaScript é uma coisa, Java é outra, tá? JavaScript roda para página. Foi caro para registrar? A gente teve que pagar uma taxa que foi menos de R$200. Eu não lembro, acho que foi R$150. Não é caro não, é barato. Tranquilo. Sim, JavaScript e Java só tem o mesmo nome, tá? São coisas completamente diferentes, tecnologias totalmente distintas. E aí, gente, mais algum comentário? Muito bem. Terminamos a nossa aula de toda quarta e eu digo para vocês que quarta que vem estaremos aqui de novo e com muitas novidades. Aula boa acaba rápido. Muito bem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é a minha aula mais divertida. Porque as minhas outras aulas são muito teóricas. Os assuntos são muito teóricos. Essa daqui é uma aulinha prática. Aí é mais divertido. Gente, uma boa semana para vocês. E até quarta que vem.